Olá, primeiro colegial, tudo bem com vocês? Preparei uma aula sobre velocidade média, explicando direitinho como a gente fazia nas aulas presenciais. Então vamos lá. Vamos começar relembrando as fórmulas. A fórmula de velocidade média, Vm, né, que é o que a gente usa para velocidade média, é ΔS dividido por ΔT. Mas o que é esse Vm, né? Como a gente já falou, Vm é a velocidade média. Quais são as unidades de velocidade média que nós estamos acostumados a trabalhar? Bom, nós temos duas principais, né? Uma que a gente usa no Brasil, quilômetros por hora, e a outra muito usada em outros países, né, que a gente chama de sistema internacional, metros por segundo. Se eu quiser transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir o valor por 3,6. Agora, se eu quiser fazer o processo inverso, de metros por segundo, eu chegar no quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Temos ainda mais dois outros parâmetros. São eles, ΔS, distância, né? Deslocamento. Para distância, deslocamento, nós temos várias unidades, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, não coube aqui, ó, centímetro e milímetro, tá? Nesse caso, se eu quero fazer transformações da minha esquerda para a direita, ou seja, eu quero ver para cá, eu multiplico por 1, lembra? Agora, no sentido contrário, se eu quiser ir da direita para a esquerda nas minhas transformações, eu vou dividir por 1. E aí eu acrescento depois do 1, conto a quantidades de casa, né? E acrescento os zeros, tá? O outro parâmetro que a gente tem é o tempo. O tempo, ele pode ser medido em horas, minutos e segundos. Se eu quiser passar da hora para o minuto, vezes 60. Do minuto para o segundo, vezes 60. O processo inverso, do segundo para o minuto, divide por 60. Do minuto para a hora, divide por 60. Ainda tem a transformação direta de hora para segundo, que a gente multiplica por 3.600. E do segundo para a hora, divide por 3.600. Mas como a gente não vai utilizar muito, eu nem estava colocando na lousa nas aulas, então também não vou colocar aqui. Então, olha lá, nosso primeiro exercício de exemplo. Presta bastante atenção, porque depois no Classroom vai estar um exercício parecido com esse, só alterando os números para vocês fazerem, tá? Uma partícula, ela se desloca 5 quilômetros. Quando ele fala desloca, quer dizer que ele está percorrendo uma certa distância. Então, é a nossa distância, né? Então, o nosso ΔS, 5 quilômetros. E ele faz esse percurso de 5 quilômetros a cada 10 segundos. Tudo que aparece em hora, minutos, segundos, é o nosso intervalo de tempo, né? É o ΔT, 10 segundos. Olha só, ele pede a velocidade média em metros por segundo. Então, eu tenho que achar o Vm, mas não pode ser em qualquer unidade. Tem que ser em metros por segundo. Então, vamos lá. No exercício aparece metros? Não, no exercício aparece quilômetros. Então, eu vou ter que transformar.
Para transformar de quilômetro para metro, a gente usa a tabelinha de distância, já que ΔS é distância. Então, eu vou pôr a tabelinha aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu sei que quando eu vou para a direita, eu multiplico por 1. Quando eu vou para a esquerda, eu vou dividir por 1. Então, olha só. Copia o número 5, que é o número que a gente vai transformar. Eu estou aqui no quilômetro. Para eu chegar no metro, eu estou vindo para a direita. Para a direita, a gente multiplica por 1. Quantas casas eu vou andar? A casa do quilômetro, eu já estou. Essa eu não conto. Eu vou andar 1, 2, 3 casas para chegar no metro. Então, eu vou colocar 3 zeros. 5 vezes 1.000, 5.000 metros. Então, agora tá certinho, ó. Ele quer a velocidade em metros por segundo. O metro já apareceu e o segundo também. Então, agora as unidades estão corretas. Se elas estão corretas, eu posso ir para a fórmula. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. A velocidade média é o que eu quero achar. Sempre o que eu quero achar, eu copio. Então, eu vou copiar o que eu vou achar. O ΔS é 5.000. Dividido, embaixo é o ΔT. O ΔT vale 10. Então, dividido por 10. Então, fazendo essa divisão aqui, ó, a velocidade média, 5.000 dividido por 10, dá até para cortar o zero se quiser. 500. 500 o quê? Ele não pediu a velocidade em metros por segundo? Então, metros por segundo. Feito o primeiro exercício. Vamos ao nosso segundo exemplo. Uma pessoa correndo, ela percorre 4 quilômetros. O que ela vai percorrer é a distância. É o nosso ΔS. 4 quilômetros. Com velocidade escalar média, ó, velocidade, VM, né? De 12 quilômetros por hora. Qual o tempo gasto no percurso? Então, eu preciso achar o tempo. O tempo é o nosso ΔT. Preciso achar o ΔT. Então, observando esse exercício, ele está mais fácil. Por que que ele ficou mais fácil? Primeiro, porque ele não pediu unidade para o tempo. Então, eu posso achar na unidade que eu quero. E segundo, ó, que as unidades já são iguais. Eu não preciso transformar. Então, se não precisa fazer essa conversão, nós vamos direto para a fórmula. Que fórmula? A mesma. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Bom, então agora eu não quero achar a velocidade média. Eu tenho o valor da velocidade média. Velocidade média vale 12. Então, eu vou trocar o VM por 12. E o ΔS? Ah, o ΔS é 4. Então, troquei o ΔS por 4. E o ΔT? Ah, o ΔT é o que eu quero achar. Se é o que eu quero achar, eu copio. E agora, como que eu faço? Não dá para eu dividir. Lembra das aulas? Se não dá para dividir, onde não tem nada embaixo, coloca 1 e a gente multiplica em cruz. Começa sempre do lado da letra, ó. 12 vezes ΔT. Do outro lado, a multiplicação agora. 1 vezes 4, 4. Eu preciso achar o ΔT. Esse 12 que está aqui está me atrapalhando. Ele está multiplicando. Eu passo dividindo. Então, meu ΔT vai ser 4 dividido por 12. Fazendo a divisão, né? Então, 4 dividido por 12 vai dar uma dízima. Então, lembra do nosso combinado? 2 casas depois da vírgula. Então, 0,33. O tempo pode ser hora, minutos ou segundos a unidade. O que que apareceu aqui?
a hora. Então, 0,3 horas. E o nosso terceiro e último exemplo, que vai estar no Classroom também, para vocês resolverem. Durante uma corrida de 100 metros rasos, então 100 metros é a distância, é o nosso ΔS, 100 metros. Um competidor se desloca com velocidade média, é o VM, e essa velocidade, ela vale 5 metros por segundo. Quanto tempo, olha lá, de novo, o tempo, nosso ΔT. Então, aqui é outro exercício bem simples, parecido com o anterior, ó. Metro e metro, eu não preciso transformar. Então, eu vou direto para a fórmula. Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Velocidade média, 5. ΔS, 100. ΔT é o que eu preciso achar. Copio. Sempre o que eu quero achar, eu copio. Não dá para dividir, ó, 100 por ΔT. Se não dá para dividir, onde não tem nada embaixo é 1. E eu vou multiplicar em cruz. Lembra que na multiplicação começa sempre pela letra. Então, 5 vezes ΔT é igual, do outro lado, 1 vezes 100, 100. O 5, né, que está multiplicando o ΔT, vai ter que passar dividindo, porque eu quero só o ΔT. Então, esse 5 vai ter que passar. Então, 100 dividido por 5. Fazendo essa divisão de 100 por 5, ΔT, 100 dividido por 5, 20. Mas 20 o quê? Pode ser hora, minutos ou segundos. Então, observando aqui, ó, o que aparece é o segundo. Então, 20 segundos.